toda situação difícil da sua vida piora no exato momento em que o ego assume o comando. Rumi aponta para outra saída, parar de obedecer o barulho de dentro para deixar a alma enxergar o que o ego jamais verá. E se você ficar até o fim, vai entender como sair desse estado cego e deixar nascer em você a única presença capaz de atravessar qualquer situação difícil sem se destruir por dentro. O que te destrói numa situação difícil quase nunca é a situação em si. É a voz que toma conta de você quando a dor aperta. É a voz que quer responder na mesma hora, provar alguma coisa, vencer uma discussão, correr atrás de quem foi embora, controlar o que não pode ser controlado, exigir garantias, arrancar certeza da vida à força. Essa voz fala alto porque ela tem medo, e como ela tem medo, ela te convence de que a pressa é inteligência, de que o ataque é proteção, de que a rigidez é força, de que o orgulho é dignidade. Mas não é. Isso é só o ego tentando sobreviver à possibilidade de não ser o centro, de não ter razão, de não ser admirado, de não ser escolhido, de não ser obedecido, de não ser salvo por ninguém. Você chama de eu uma parte de você que muitas vezes é só ferida reagindo. E essa é uma das verdades mais difíceis de engolir. Nem toda voz dentro de você é sabedoria, nem todo pensamento merece confiança, nem toda urgência merece obediência, nem toda emoção merece comando. No sufismo, existe uma palavra importante para isso, nafs. De forma simples, é aquela parte em você que vive faminta por controle, aprovação, prazer imediato, superioridade, defesa e posse. Não é um monstro separado de você, é um estado bruto dentro de você. É a parte que sempre quer tomar o trono. E o problema é que muita gente passa a vida inteira achando que servir ao nafs é ser autêntico, quando na verdade está só sendo escrava dos próprios impulsos. Rumi gira em torno desse ponto o tempo todo. O ser humano vive longe da própria fonte, porque confunde ruído com verdade, confunde reação com presença, confunde apego com amor, confunde medo com intuição, confunde orgulho com identidade. E enquanto você não perceber isso com dor real, com honestidade brutal, você vai continuar chamando de minha personalidade aquilo que é só defesa antiga repetida tantas vezes que virou costume. O ego ama o costume porque no costume ele manda. A alma não. A alma não quer te manter pequeno. A alma quer te devolver ao que é verdadeiro. E por isso, no começo, ela parece até mais dura, porque ela não massageia a sua ilusão. Ela a arranca. É por isso que situações difíceis são tão reveladoras. Elas não mostram só o que aconteceu fora. Elas mostram quem governa dentro. Quando alguém te rejeita, quem fala primeiro? Quando você perde dinheiro, quem fala primeiro? Quando alguém te trai, quem fala primeiro? Quando você é humilhado, esquecido, trocado, pressionado, quem corre para o volante da sua mente? Quase sempre é o ego. E ele chega com a mesma lógica velha. Faz alguma coisa agora, não deixa barato, mostra quem você é, não fica por baixo, recupera o controle, não aceita sentir essa dor. Percebe a tragédia? O ego não só sofre, ele ainda te impede de atravessar o sofrimento de forma limpa. Ele pega uma ferida e transforma em novela, em guerra, em vício de pensamento, em orgulho seco, em escolhas que depois você chama de arrependimento. Eu conheço essa voz porque eu também já senti esse fogo por dentro. Já vi o impulso de responder quando o melhor era calar. Já vi a vontade de resolver na marra o que só o tempo podia limpar. Já senti a fome de ser compreendido por alguém que não queria compreender. Já vi a mente fabricar discursos perfeitos para vencer por fora e me perder por dentro. E é exatamente aí que o ensinamento sufista deixa de ser bonito e vira faca.
porque ele não passa a mão na sua cabeça. Ele te mostra que, enquanto você insistir em reagir a partir da parte ferida, você vai chamar de destino aquilo que é só repetição do seu ego. A alma não reage desse jeito. E aqui é importante entender de forma simples. Quando eu falo alma, não estou falando de uma ideia vaga, bonita, poética e distante. No caminho sufista existe a ideia do Ruh, o sopro de vida que vem de Deus, e do Qalb, o coração interior, não o órgão do peito, mas o centro sensível capaz de se voltar para a verdade. A alma, nesse contexto, é a parte em você que ainda reconhece o real antes do teatro, a verdade antes do medo, Deus antes da imagem que você quer proteger. A alma não grita, a alma pesa, a alma não te empurra para o impulso, a alma te chama para o centro. E é por isso que tanta gente não a ouve, porque ela quer uma resposta rápida e a alma exige presença. O ego quer resolver para parar de sentir. A alma quer te fazer sentir direito, para então ver com clareza. O ego quer se livrar da dor o mais rápido possível. A alma quer usar a dor para arrancar a mentira que estava escondida. O ego quer proteger a sua imagem. A alma quer salvar a sua verdade. O ego quer vencer a cena. A alma quer não se perder nela. O ego quer mudar o outro. A alma quer te alinhar. O ego quer certeza total. A alma quer confiança. E aqui entra outra palavra central do sufismo: tawakkul. Em termos simples, é confiar em Deus sem fugir da responsabilidade. Não é cruzar os braços, não é passividade, não é fraqueza. É agir sem desespero e sem idolatrar o próprio controle. Só que isso dói, porque calar a voz do ego não é aprender uma técnica bonita, é morrer para um jeito antigo de existir. O ego fala dentro de você como um guardião desesperado. Ele diz: se eu não controlar, tudo vai dar errado. Se eu não responder, vão me esmagar. Se eu não for reconhecido, eu desapareço. Se eu não tiver certeza, eu enlouqueço. E talvez você tenha vivido tanto tempo obedecendo isso que já nem percebe o cansaço absurdo que carrega. Você acha que está lutando pela sua vida, quando muitas vezes está lutando só para manter viva uma imagem de si mesmo. E imagem nenhuma sustenta uma alma. Imagem só pesa. Imagem só exige. Imagem só vive com fome. É por isso que Rumi fala de dissolução, de perda do falso centro, de cair para dentro de algo maior do que o pequeno eu. Muita gente romantiza isso, mas viver isso é violento, porque você descobre que boa parte das decisões que tomou na vida não veio da sua verdade mais profunda, veio da sua necessidade de ser aceito, aplaudido, desejado, temido, validado, poupado da dor. Você não estava ouvindo a alma, você estava negociando com o medo. E o medo, quando assume o trono, sempre cobra caro. Às vezes cobra anos, às vezes cobra relações inteiras, às vezes cobra a capacidade de descansar dentro de si. Então, como o ego se cala? Primeiro, quando você para de dar a ele o direito de ser confundido com a verdade. Esse já é um rompimento enorme. Você precisa começar a ver o ego em ação, não como um conceito distante, mas como um movimento concreto. O ego aparece quando você quer responder antes de entender, quando você quer falar antes de respirar, quando você quer agir só para não se sentir impotente, quando você cria 100 cenas na cabeça e sofre por todas elas antes de qualquer fato acontecer, quando você precisa que o outro mude para você ficar em paz, quando você trata o silêncio como ameaça, quando você trata a espera como humilhação, quando você transforma um momento difícil numa prova da sua falta de valor. Isso é o ego pegando um fato e colando em cima dele uma identidade ferida.
A alma começa a falar quando você suporta não reagir imediatamente. Repara como isso já é quase insuportável para muita gente. Ficar alguns segundos sem obedecer o impulso já parece morte. E em certo sentido é mesmo. É a morte de uma compulsão antiga. É a morte de uma maneira automática de existir. Quando uma situação difícil te atingir, antes de decidir o que fazer, olha o que está queimando em você. Não corre, não despeja, não interpreta rápido demais. Pergunta em silêncio: o que exatamente em mim está ameaçado agora? É a minha dignidade real ou a minha imagem? É a verdade ou o meu orgulho? É amor ou apego? É paz ou controle? É discernimento ou medo vestido de certeza? Esse tipo de pergunta muda tudo porque tira você da hipnose. O ego odeia ser observado. Quando ele não é observado, ele manda. Quando ele é visto, ele enfraquece. É como se a luz da presença queimasse a força dele. E isso conversa com outro ponto do sufismo, Dhikr, a lembrança. Em termos simples, lembrar de Deus, lembrar da verdade, lembrar da fonte, lembrar que você não é esse vendaval todo que passa pela sua mente. O ser humano se perde porque esquece. Esquece quem serve, esquece o que importa, esquece a própria fragilidade, esquece que não controla o resultado, esquece que a vida não responde ao seu orgulho. O Dhikr não é um detalhe religioso sem força. É uma forma de voltar ao eixo quando o ego quer te arrastar. Quando você lembra de Deus de verdade, muitas decisões perdem a urgência doentia que tinham. Não porque o problema sumiu, mas porque o falso centro foi deslocado. Você já não precisa vencer tudo, não precisa explicar tudo, não precisa provar tudo, não precisa impedir toda dor, não precisa transformar cada conflito numa batalha pela sua existência. E essa mudança é gigantesca, porque a alma só consegue ver quando a fumaça baixa, e a fumaça baixa quando o ego deixa de soprar incêndio em tudo. Talvez o que mais te confunda é que o ego muitas vezes parece muito inteligente. Ele fala rápido, ele argumenta bem, ele tem respostas, ele cria justificativas convincentes. Mas inteligência ferida também destrói. Nem toda clareza aparente é verdade. Às vezes o ego monta um raciocínio inteiro só para você não precisar admitir uma dor simples. Eu fui rejeitado e isso me feriu. Eu fui tocado no meu orgulho. Eu estou com medo de perder. Eu não sei o que fazer. A alma é mais humilde e por isso ela enxerga melhor. Ela não precisa parecer invencível. Ela prefere ser real. E o real, quase sempre, começa onde a máscara cai. É por isso que calar o ego não é calar a sua força. É purificar a sua força. Não é virar alguém apagado. É parar de ser governado por impulsos cegos. Não é aceitar abuso. É não responder ao abuso se tornando pior por dentro. Não é abandonar limites. É colocar limites sem se entregar ao veneno. Não é não agir. É agir sem ser possuído pela reação. Tem uma diferença gigantesca entre uma ação que nasce do centro e uma ação que nasce do incêndio. Por fora, as duas podem até parecer parecidas, mas por dentro, uma limpa e a outra corrói. Pensa numa discussão. O ego quer ter a última palavra. A alma quer não perder a si mesma. Pensa numa rejeição. O ego quer correr atrás ou desprezar para se vingar. A alma quer ver a verdade do vínculo sem mendigar valor. Pensa numa perda. O ego quer negar, culpar, endurecer, controlar o que restou. A alma quer atravessar a dor sem fabricar mais mentira. Pensa numa incerteza sobre o futuro. O ego enlouquece porque ele vive de garantias. A alma respira porque ela sabe que desespero não produz direção. Em toda situação difícil, essa é a batalha real. Quem interpreta primeiro o medo ou a presença? Rumi é poderoso justamente porque ele não aponta para uma reforma superficial do comportamento. Ele aponta para uma transformação do centro do ser. O problema
não é só o que você faz. O problema é de onde você faz. Você pode tomar a mesma decisão a partir do ego ou da alma, e a energia muda tudo. Você pode sair de uma relação por orgulho ou por verdade. Pode se calar por medo ou por sabedoria. Pode esperar por covardia ou por confiança. Pode confrontar por vaidade ou por clareza. A alma não se define só pelo gesto externo, ela se revela pela qualidade interior do gesto. E aqui entra uma parte que pouca gente quer ouvir. Muitas das situações difíceis da sua vida continuam se repetindo porque ainda existe em você algo que prefere o sofrimento conhecido à verdade desconhecida. Isso é duro, mas é real. O ego prefere o inferno familiar ao vazio que vem antes da transformação. Prefere continuar brigando pelos mesmos restos, repetindo os mesmos dramas, justificando as mesmas reações, do que entrar no silêncio onde ele perde o poder. Por isso, tanta gente diz que quer paz, mas se alimenta de conflito. Diz que quer amor, mas vive escolhendo apego. Diz que quer Deus, mas continua adorando o próprio controle. A boca quer uma coisa, o centro real ainda quer outra. E o que começa a quebrar isso? Um tipo de sinceridade sem maquiagem. O momento em que você olha para dentro e para de dizer: essa situação me fez virar isso. E começa a admitir: essa situação revelou o que já estava governando em mim. Isso muda tudo, porque enquanto você tratar o ego como consequência do mundo, vai se sentir vítima eterna. Mas quando você vê que o ego usa o mundo para se manifestar, a responsabilidade volta para o lugar certo. E responsabilidade, aqui, não é culpa, é poder limpo. É perceber que existe em você um lugar mais fundo que pode parar de alimentar essa máquina. Esse lugar mais fundo cresce no silêncio. E silêncio aqui não é só a ausência de som, é a ausência de obediência ao barulho. Às vezes você está calado por fora e gritando por dentro. Isso não é silêncio. Silêncio real é quando você para de seguir cada pensamento como se ele fosse ordem. É quando você deixa a onda passar sem colocar sua identidade dentro dela. É quando você sente a pancada, mas não entrega seu centro. É quando você não conversa com a tentação do ego. Você vê, respira, suporta, lembra e espera a fumaça baixar. Isso exige força, muito mais força do que reagir. A alma resolve situações difíceis de um jeito que o ego considera fraco, mas depois se revela muito mais profundo. A alma observa antes de agir. A alma não precisa vencer a cena para vencer por dentro. A alma aceita que nem toda porta que se fecha é perda. A alma aceita que nem toda dor é castigo. A alma entende que algumas situações entram na sua vida não para serem controladas, mas para quebrar a falsa identidade que você vinha protegendo. Isso não é derrota. Isso é purificação. É duro, mas é limpo. E limpo vale mais do que confortável. No sufismo, existe muito a ideia de polir o coração. Isso é simples de entender. O coração interior vai ficando opaco quando é coberto por orgulho, apego, inveja, vaidade, ressentimento, medo, ilusão. Você olha para a vida através dessa camada e acha que está vendo claro, mas está vendo tudo distorcido. Situação difícil, então, vira a prova final, porque ela mostra o quanto esse espelho ainda está sujo. Quando o ego domina, você vê ameaça em tudo, ataque em tudo, desprezo em tudo, abandono em tudo. Quando o coração começa a ser limpo, você não vira ingênuo, você vira mais real. Você começa a distinguir o que é fato do que é ferida, interpretando o fato. E é isso que o ego mais teme, discernimento, porque discernimento separa o que ele misturava. O ego mistura amor com posse, mistura limite com vingança, mistura intuição com paranoia,
mistura entrega com desistência, mistura humildade com humilhação, mistura intensidade com verdade. E você, por não perceber isso, vai vivendo no excesso. Excesso de fala, excesso de pensamento, excesso de reação, excesso de tentativa de controlar. A alma simplifica, não porque a vida seja simples, mas porque a verdade costuma ser mais simples do que o drama inventado pelo ego. Talvez você esteja esperando uma solução mágica, algo que faça a voz do ego sumir de vez. Mas não é assim. O ego não some porque você ouviu uma ideia bonita. Ele perde poder quando você para de alimentá-lo no momento em que ele mais quer ser alimentado. É no instante da raiva, é no instante da carência, é no instante do medo, é no instante do abandono, é no instante da humilhação. É ali que a batalha é real, não depois. Depois já virou hábito outra vez. É naquele segundo que você precisa lembrar: eu não preciso obedecer essa primeira voz. Parece pouco, mas essa decisão muda destinos inteiros, porque a primeira voz quase sempre quer preservar uma versão frágil de você. A alma quer te devolver aquilo que não depende de aplauso, resposta, posse ou controle. E isso é libertador e assustador ao mesmo tempo. Libertador porque te tira da escravidão da reação. Assustador porque você percebe o quanto construiu sua vida em cima de coisas que podem ir embora. Quando Rumi aponta para o amor divino, para a dissolução do falso eu, para a rendição ao real, ele não está te convidando a virar alguém distante da vida. Ele está te convidando a parar de ser arrastado por tudo, a continuar vivendo, amando, escolhendo, falando, agindo, mas sem entregar o trono ao seu medo. Então, da próxima vez que a vida te apertar, não pergunta só o que eu faço. Pergunta quem em mim quer fazer isso. Essa pergunta pode salvar você de anos de repetição. Quem quer responder essa mensagem? Quem quer voltar para esse lugar? Quem quer insistir nessa discussão? Quem quer provar isso? Quem quer correr atrás? Quem quer controlar o resultado? Quem quer transformar esse momento numa guerra? É a sua alma pedindo verdade ou é o seu ego tremendo de medo de desaparecer? E se a resposta te machucar, melhor ainda, porque talvez essa dor já seja a porta para algo mais limpo, mais alto e mais real do que tudo o que você vinha chamando de si mesmo. E quando essa porta se abrir, de verdade, você vai perceber que a maior parte das situações difíceis não pedia a força barulhenta do ego, pedia a coragem silenciosa da alma. Mas, se isso é verdade, então a próxima pergunta fica ainda mais incômoda. Quando o ego perde a voz, o que em você finalmente começa a falar e o que essa voz vai exigir que você abandone agora? E quando você começa a levar isso a sério, uma coisa fica ainda mais clara. O ego não fala só na sua cabeça, ele fala no seu corpo. Ele aperta o peito, seca a boca, endurece o maxilar, acelera a respiração, deixa a sua mão inquieta, empurra você para frente como se alguma desgraça fosse acontecer se você não fizer alguma coisa naquele segundo. Essa é uma armadilha brutal, porque você passa a confundir ativação com direção. Só porque algo dentro de você ficou urgente, isso não significa que virou verdade. Muitas vezes, é só o seu sistema inteiro tomado pelo medo de perder o controle. No caminho sufi, o coração interior, o Kalb, é tratado como centro de percepção espiritual, e a prática gira em torno de purificar esse centro e lembrar de Deus por meio do Dhikr, da lembrança. Junto disso, Tawakkul é justamente confiança e entrega em Deus, não desespero fantasiado de ação. Por isso, quando uma situação difícil vier, a primeira batalha não é contra o problema, é contra a interpretação automática do problema. Você recebe uma mensagem fria e o ego já traduz:
acabou, você perdeu, você foi diminuído. Responde agora. Faz ele sentir o que você sentiu. Você toma um prejuízo e o ego já grita. Você fracassou, sua vida desandou, entra em pânico, faz qualquer coisa. Você não recebe a resposta que queria e o ego já inventa uma humilhação inteira. Percebe o veneno? O ego não lida com fatos. Ele dramatiza fatos para continuar mandando em você. E enquanto você não enxergar isso com clareza, vai continuar entregando sua vida a interpretações violentas que nascem em segundos e geram consequências por anos. É aqui que quase todo mundo falha, porque acha que calar o ego é sentir paz logo de cara. Não é. Muitas vezes, calar o ego é ficar em pé dentro de um inferno interior sem obedecer ao inferno. É sentir vontade de mandar mensagem e não mandar. É sentir vontade de explicar tudo e não explicar. É sentir vontade de invadir, cobrar, acusar, pressionar, correr, agarrar, insistir, se justificar e ainda assim ficar firme, respirando, suportando o vazio sem transformá-lo em destruição. Isso não parece bonito. Parece fraqueza para quem vive de impulso, mas é nesse ponto que a alma começa a respirar. Não porque a dor acabou, mas porque você parou de aumentar a dor com reação cega. Eu digo isso porque já vi dentro de mim o estrago que a reação apressada produz. Já vi a mente montar um caso inteiro em poucos minutos. Já vi o orgulho me convencer de que eu precisava agir para me proteger, quando na verdade eu só estava tentando fugir da sensação de rejeição, de impotência, de não saber. E essa é uma das coisas mais difíceis de aceitar. Muitas vezes você não quer resolver a situação, você quer matar a sensação que a situação trouxe. Só que quem tenta matar a sensação pela força quase sempre cria um problema ainda maior. A alma não tenta matar a sensação. A alma atravessa a sensação até encontrar a verdade que está por baixo dela. E a verdade, muitas vezes, é simples e brutal. Às vezes, o que dói não é o que aconteceu, é o que aquilo tocou em você. Não é só a pessoa que se afastou, é a sua ferida de abandono. Não é só a crítica, é a sua fome de aprovação. Não é só a incerteza, é a sua incapacidade de viver sem garantias. Não é só o silêncio do outro, é o seu pavor de não ser importante. O ego odeia quando você descobre isso, porque ele perde a narrativa heróica. Ele queria que você acreditasse que o problema estava todo fora. A alma mostra que existe uma raiz dentro. E quando você vê a raiz, a situação difícil deixa de ser só uma ameaça e começa a virar revelação. É por isso que a alma resolve melhor do que o ego, porque o ego tenta resolver a cena, a alma tenta resolver a raiz. O ego quer que a dor passe rápido, a alma quer que a mentira acabe, o ego quer alívio imediato, a alma quer liberdade real, e liberdade real quase nunca nasce de um gesto impulsivo. Ela nasce de uma lucidez que demora alguns segundos a mais para aparecer. Só que esses segundos custam caro ao ego, porque nesses segundos ele já não consegue te usar como antes. Nesses segundos você deixa de ser marionete do medo. Rumi é tão profundo justamente porque ele não coloca o centro da vida na imagem, nem no impulso, nem na mente agitada. Ele desloca o centro para uma verdade mais funda, uma verdade que não pode ser alcançada só por raciocínio seco ou por percepção superficial. Na tradição intelectual sobre Rumi, isso aparece como crítica à confiança total no pensamento discursivo e às aparências sensoriais, quando o assunto é verdade espiritual. E isso muda tudo para você agora, porque significa que a situação difícil da sua vida não pode ser resolvida apenas pela parte de você que está mais barulhenta. A parte mais barulhenta em você não é a mais sábia. Muitas vezes,
é só a mais assustada. Então existe um movimento muito concreto que você precisa começar a fazer, e ele é simples de entender. Antes de decidir, desça. Desça do pensamento para a presença. Desça da história para o fato. Desça da imagem para a verdade. Desça do orgulho para o coração. Desça da reação para a observação. Em vez de perguntar como eu faço isso dar certo, pergunta o que em mim está querendo dominar essa situação. Essa pergunta corta a corrente, porque talvez o que esteja querendo dominar seja só o medo de ser visto como fraco. Talvez seja só carência querendo se vestir de amor. Talvez seja só apego querendo se fantasiar de fidelidade. Talvez seja só vaidade querendo parecer discernimento. E aqui entra uma diferença que pode salvar você de muita ilusão. A voz do ego sempre vem carregada de pressão. A voz da alma vem carregada de verdade. A voz do ego aperta. A voz da alma esclarece. A voz do ego quer agora. A voz da alma aceita o tempo necessário. A voz do ego te deixa menor, mais tenso, mais dependente da resposta do mundo. A voz da alma te devolve eixo, mesmo quando a dor continua. A voz do ego diz: sem isso você não fica bem. A voz da alma diz: mesmo sem isso, você não precisa se abandonar. A voz do ego te faz perseguir. A voz da alma te faz ver. Talvez você nunca tenha reparado nisso com essa clareza, porque foi ensinado a valorizar intensidade demais. Só que intensidade não é prova de verdade. Às vezes, a mentira mais destrutiva chega em você com uma força absurda. Às vezes, o impulso mais errado parece a coisa mais inevitável do mundo. E é por isso que tanta gente entrega a própria vida para o que sente no primeiro impacto. Mas o primeiro impacto não é juiz. O primeiro impacto é só choque. O problema é que o ego ama o choque, porque no choque você não pensa, não vê, não discerne. Você só reage. E reagindo, você devolve a coroa para ele. Por isso o silêncio é tão poderoso. Não o silêncio de quem faz joguinho. Não o silêncio de quem quer punir o outro. Não o silêncio venenoso, frio, teatral. Eu falo daquele silêncio limpo em que você interrompe a cadeia do automático. A lembrança de Deus, o dhikr, nasceu justamente como lembrança constante do centro e da presença divina. E no caminho sufi isso serve para tirar a pessoa da distração de si mesma e recolocá-la diante do real. Quando você lembra de Deus em vez de adorar sua reação, algo se reorganiza. Você para de agir como se o mundo inteiro dependesse da sua pressa. Você para de se ajoelhar para a ansiedade do seu próprio ego. E isso pode acontecer em qualquer situação difícil da sua vida. Numa traição, por exemplo, o ego quer que você se torne tão sujo quanto a dor que recebeu. Quer vingança, humilhação, exposição, devolução do golpe. A alma não chama isso de força. A alma quer verdade. Às vezes a verdade é sair. Às vezes é cortar. Às vezes é confrontar. Às vezes é não dizer mais nada. Mas seja qual for o gesto, ele não nasce do veneno. Porque quando nasce do veneno, você até pode machucar o outro, mas se contamina junto. E a alma não quer te ver vencendo por fora e apodrecendo por dentro. Numa rejeição, o ego quer correr atrás do valor perdido. Quer negociar dignidade. Quer implorar presença. Quer transformar amor em perseguição. A alma resolve diferente. A alma olha, a ferida que abriu, deixa doer, mas não entrega o próprio valor ao olhar de quem foi embora. Isso parece impossível quando você está no meio da dor, mas é aí que a alma prova que existe. Não é quando tudo está calmo, é quando tudo dentro de você quer se curvar diante de uma ausência, e ainda assim, alguma parte mais funda diz: não se abandone para ser escolhido. Numa crise de decisão, o ego também faz estrago, porque ele não quer a decisão certa. Ele quer a decisão sem risco, sem perda, sem desconforto, sem medo, sem espera.
Só que a vida não funciona assim. Às vezes, a alma escolhe um caminho que o ego odeia porque esse caminho mata uma imagem antiga. Talvez o ego queira ficar numa situação só porque ali ele ainda é admirado. Talvez queira sair de outra só porque ali ele se sentiu ferido. Talvez queira se apegar a uma porta fechada só porque não suporta não ser aceito. A alma olha mais fundo, onde existe verdade, limpeza, alinhamento e paz, mesmo que haja dor. Essa pergunta vale mais do que 100 pensamentos acelerados. E existe um sinal muito forte de que a alma está começando a governar. Você para de querer resolver tudo no campo da fala. O ego acredita que toda a salvação está em dizer mais uma coisa, explicar mais uma vez, provar mais um ponto, enviar mais uma mensagem, dar mais um argumento, fazer o outro entender. A alma sabe que nem tudo se resolve pelo convencimento. Tem situação que só se resolve pela retirada. Tem situação que só se resolve pela espera. Tem situação que só se resolve quando você para de invadir o processo. Tem situação que só se resolve quando você aceita que não controla o coração do outro, o tempo de Deus, nem o resultado da vida. Isso fere profundamente o ego porque ele quer ser Deus da situação. E aí aparece outra mentira perigosa, a de que soltar é perder. Não. Muitas vezes soltar é a primeira vez que você para de perder a si mesmo. Soltar não é desistir da verdade, é desistir de manipular a verdade. Soltar não é abandonar o que importa, é abandonar a ilusão de que seu desespero melhora alguma coisa. Soltar não é inércia, é parar de se debater contra o que ainda não abriu. O sufismo trata tawakkul como confiança e rendição em Deus no meio das provas e dificuldades. Não é covardia, é uma forma de atravessar a dor sem idolatrar o próprio controle. Talvez o ponto mais doloroso seja este. Muitas das situações difíceis da sua vida já teriam começado a clarear se você não tivesse entrado nelas com tanto ego. Não é fácil ouvir isso, mas isso liberta, porque mostra que o problema não é só o que aconteceu com você, é também o modo como você passou a servir a parte mais ferida de si mesmo depois do que aconteceu. E se esse modo foi aprendido, ele também pode ser interrompido. Não de uma vez, não por mágica, não por frase bonita, mas por vigilância, por presença, por sinceridade, por lembrança, por um tipo de combate interior que, no fundo, é a luta mais séria da sua vida. Não deixar a parte cega em você dirigir a parte sagrada. E é aqui que quase ninguém quer ir fundo de verdade, porque ouvir a alma custa caro. Ouvir a alma pode significar admitir que você estava insistindo no que já acabou. Pode significar reconhecer que você chamou de intuição o que era medo. Pode significar aceitar que você não ama tanto quanto pensa, mas se apega muito. Pode significar perceber que aquilo que você chama de não consigo esquecer, talvez seja só o ego se recusando a aceitar que não foi escolhido. Pode significar, inclusive, parar de fazer perguntas para conseguir a resposta que te agrada e começar a ficar quieto o suficiente para suportar a resposta que te desmonta. Mas é justamente aí que começa a limpeza, porque enquanto você só aceita escutar o que alimenta a sua vontade, você não quer a alma, você quer validação espiritual para o seu ego, e isso é uma das coisas mais perigosas que existem. A pessoa passa a usar palavras bonitas, ideias profundas, conceitos sagrados, mas no centro ainda está a mesma fome de controle, a mesma vaidade, a mesma necessidade de vencer. O nome mudou, a prisão ficou. A alma não serve para enfeitar o ego. A alma vem para destroná-lo. Então, quando a próxima situação difícil bater na sua porta, não comece correndo para fora. Comece olhando para dentro
com uma sinceridade que doa. Veja quem quer falar, quem quer agir, quem quer vencer, quem quer escapar, quem quer ser poupado, quem quer ser adorado, quem quer controlar o fim. E se você perceber o ego ali, tremendo, exigindo, pressionando, não se odeie por isso. Só não o sirva. Não transforme a primeira voz em rei. Volte para o coração. Volte para a presença. Volte para a lembrança. Volte para Deus, porque talvez a solução que você procura não esteja em fazer mais força, mas em sair do caminho para que algo mais verdadeiro finalmente conduza seus passos. E se essa condução começar de verdade, a pergunta que vai te perseguir daqui em diante já não será: como eu faço tudo dar certo? Mas o que dentro de mim ainda prefere o barulho do ego ao chamado limpo da alma, mesmo sabendo que esse barulho já destruiu coisa demais? Porque existe uma armadilha ainda mais funda e mais perigosa do que a reação impulsiva. O momento em que o ego percebe que está sendo desmascarado e começa a se vestir de alma. E aí você entra num terreno muito mais sutil, porque já não se trata só de raiva, medo ou carência gritando de forma óbvia. Agora se trata de uma falsidade refinada, uma voz que continua sendo o ego, mas fala com palavras mais bonitas, mais calmas, mais aceitáveis. Ela diz que você está em paz, quando na verdade você só desistiu por cansaço. Ela diz que você entregou a Deus, quando na verdade você apenas perdeu a coragem de encarar. Ela diz que você está respeitando o seu valor, quando na verdade está se escondendo atrás do orgulho. Ela diz que você está ouvindo sua intuição, quando na verdade está só tentando proteger a parte ferida que não quer sofrer de novo. E é aqui que muita gente se perde de um jeito ainda pior, porque passa a chamar de espiritualidade aquilo que ainda é defesa. Você precisa ter coragem para ver isso em si mesmo, porque sem essa coragem vai transformar qualquer situação difícil num palco para o ego continuar mandando, só que agora com roupa sagrada. E isso é devastador, porque quando o ego grita, ainda é fácil suspeitar dele, mas quando ele sussurra como se fosse sabedoria, quando ele usa palavras como paz, destino, silêncio, intuição, desapego, dignidade, aí o perigo aumenta. Você se convence de que está acima da confusão, quando no fundo ainda está completamente possuído por ela. Só mudou a linguagem. O centro continua doente. E uma das coisas mais duras do caminho interior é perceber que o ego não quer apenas vencer pela força. Ele quer vencer também pela aparência de pureza. É por isso que a alma verdadeira não te deixa confortável tão cedo. A alma limpa, mas para limpar ela expõe. A alma não massageia a mentira que te mantém preso. Ela encosta onde você não quer que ninguém toque. Ela mostra que muita da sua calma era congelamento, que muito do seu silêncio era medo, que muito da sua firmeza era dureza, que muito do seu amor era apego, que muito da sua entrega era desistência, que muito da sua espiritualidade era vaidade, querendo parecer elevada. Isso dói, mas é uma dor santa, porque é a dor de ver. E ver é o começo da libertação. O ego prefere qualquer dor à dor de ser visto, porque a partir do momento em que ele é visto com clareza, já não consegue te governar com tanta facilidade. No sufismo existe uma ideia muito séria de purificação interior. Não basta parecer alinhado por fora. O centro precisa ser limpo. O coração precisa ser polido. A intenção precisa ser lavada. E isso muda completamente a forma como você atravessa uma situação difícil, porque você deixa de perguntar apenas qual é a melhor decisão e começa a perguntar quem está querendo tomar essa decisão em mim. E essa pergunta te salva de um nível de ilusão que destrói a vida de muita gente, porque o ser humano consegue fazer coisas muito erradas com uma aparência muito correta.
consegue chamar fuga de paz, consegue chamar vingança de limite, consegue chamar apego de fidelidade, consegue chamar orgulho de amor próprio, consegue chamar medo de prudência, e enquanto você não fizer essa separação por dentro, vai continuar sendo enganado pela própria linguagem. A alma não precisa se enfeitar para parecer certa. Ela não faz teatro. Ela não força uma imagem de pessoa iluminada, madura ou invulnerável. Ela é limpa. E limpeza nem sempre parece bonita no início. Às vezes, a alma te manda admitir uma verdade humilhante. Te manda reconhecer que você estava correndo atrás de migalha emocional. Te manda aceitar que você se humilhou para não sentir abandono. Te manda enxergar que aquela situação difícil ficou maior na sua vida porque mexeu com a sua necessidade de ser validado. Te manda baixar a cabeça diante de Deus e confessar: eu não estava buscando verdade, eu estava buscando alívio, controle e resposta imediata. Esse tipo de sinceridade é o que o ego mais odeia, porque ele vive de aparência, e a sinceridade arranca o figurino dele na sua frente. E quando essa roupa cai, você começa a perceber algo que antes passava despercebido. Muitas situações difíceis não se resolvem quando você faz mais, se explica mais, insiste mais ou pensa mais. Elas começam a se resolver quando você para de derramar sobre elas o excesso do seu ego. O problema já existia, sim. A dor era real, sim. A injustiça, a perda, a rejeição, a dúvida, tudo isso pode ser real. Mas o ego sempre chega para colocar mais peso, mais história, mais interpretação, mais drama, mais identidade, mais medo, mais necessidade de resultado. Ele nunca deixa a dor vir sozinha. Ele envenena a dor com narrativa, e a alma faz o contrário. Ela deixa a verdade aparecer sem ser coberta por 100 camadas de reação. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Não mais força, não mais técnica, não mais pensamento. Talvez esteja faltando parar de alimentar a mentira secundária que o ego cria em cima da dor primária. A dor primária é o fato, a perda, a traição, a incerteza, a ausência, a humilhação, a espera. Já a dor secundária é o que o ego constrói em cima disso. Isso prova que eu não valho nada. Isso nunca vai passar. Eu preciso reverter isso agora. Sem isso, eu acabo. Eu não posso ser visto assim. Eu preciso vencer essa cena. E quase sempre é essa dor secundária que te enlouquece. Não é o que aconteceu. É o que o ego faz com o que aconteceu. É por isso que o primeiro sinal de que a alma está começando a governar é muito simples e muito difícil ao mesmo tempo. Você para de aumentar o problema dentro de si. A situação continua difícil, mas você já não colabora com a destruição. Você já não põe gasolina mental em tudo. Você já não transforma uma incerteza em catástrofe absoluta. Você já não pega o silêncio de alguém e transforma numa sentença contra seu valor. Você já não trata cada dor como prova de que foi abandonado por Deus. Você sofre sim, mas sofre de forma mais limpa. E sofrer de forma limpa já é uma revolução imensa, porque a maioria das pessoas sofre sujando ainda mais aquilo que já estava ferido. Rumi gira muito em torno dessa morte do falso centro. Não uma morte física, mas a queda daquilo que em você quer ser o senhor de tudo. E essa queda assusta, porque o ego te convenceu a vida inteira de que, sem ele, você será destruído. Ele diz que se você não reagir, será fraco. Se não insistir, será esquecido. Se não controlar, será engolido. Se não correr atrás, perderá o que ama. Se não se defender o tempo todo, será humilhado para sempre. Mas a verdade é que, muitas vezes, é justamente obedecendo essa voz que você se destrói. O ego promete proteção, mas entrega exaustão. Promete dignidade, mas entrega dureza. Promete inteligência, mas entrega confusão. Promete amor, mas entrega dependência.
promete força, mas entrega a distância de Deus. E aqui você precisa entender uma coisa que muda tudo. A alma não resolve situações difíceis apenas pelo que faz, mas pelo que se recusa a fazer. Ela se recusa a mentir para manter uma imagem. Se recusa a mendigar onde não há presença verdadeira. Se recusa a transformar dor em crueldade. Se recusa a usar palavras como armas só para aliviar ferida. Se recusa a chamar desespero de amor. Se recusa a chamar apego de lealdade. Se recusa a correr atrás de solução quando ainda está cega por dentro. Isso parece pouco, mas não é pouco, é imenso, porque a maior parte do estrago na vida humana acontece não só por escolhas erradas, mas por escolhas feitas na hora errada, no estado errado, com o centro errado, governando. Por isso a espera, quando é limpa, tem poder. Não a espera passiva, frouxa, sem presença, mas a espera lúcida, a espera que interrompe a compulsão. O ego detesta esperar porque na espera ele não consegue atuar tão facilmente. Ele vive de velocidade, de urgência, de impulso, de reação. Já a alma consegue permanecer diante do que ainda não se resolveu sem vender a si mesma por uma falsa sensação de alívio. Isso é saber, uma palavra muito importante. Paciência firme, paciência viva, paciência que não é fraqueza nem resignação morta, mas força interior para permanecer correto, mesmo quando tudo em volta convida ao erro. E quase ninguém entende isso hoje, porque o mundo venera a reação rápida, a fala instantânea, a descarga emocional imediata. Mas rapidez não é profundidade, e barulho não é verdade. Você já deve ter sentido isso sem perceber. Aquele momento em que tudo dentro de você queria agir, mas alguma parte mais funda pediu silêncio. Não um silêncio de medo, mas um silêncio de proteção espiritual. Um silêncio que dizia: não toque nisso agora. Não responda assim. Não decida desse lugar. Não vá atrás com esse coração. Não diga sim enquanto está ferido. Não diga não só porque foi atingido no orgulho. Esse momento é precioso, porque é aí que a alma tenta te salvar. E quase sempre ela tenta te salvar, não dando uma resposta brilhante, mas impedindo você de piorar o que já está difícil. Só que o ego não suporta isso. Ele prefere uma resposta errada, agora, a uma resposta limpa depois. Ele prefere uma fala que fere a um silêncio que revela. Ele prefere manter o controle da cena a perder o controle e ser obrigado a confiar. E é aqui que entra uma das batalhas mais duras da vida interior, a luta contra a necessidade de controlar o resultado. Enquanto você precisar controlar o resultado para se sentir seguro, o ego terá muita força sobre você, porque toda situação difícil vai virar uma ameaça ao seu senso de existência. Se a pessoa voltar, você existe. Se o plano der certo, você existe. Se o outro te reconhecer, você existe. Se a resposta vier, você existe. Se a porta abrir, você existe. Está vendo a prisão? Você terceiriza seu centro. A alma faz o contrário. A alma devolve o seu centro para Deus. Quando isso começa a acontecer, algo muda no jeito como você olha para o que te machuca. Você começa a perceber que nem toda porta fechada é rejeição, nem todo atraso é abandono, nem toda perda é castigo, nem toda frustração é derrota. Às vezes, a situação difícil entrou exatamente para arrancar de você uma falsa dependência. Às vezes, ela entrou para te mostrar o quanto o ego estava no comando. Às vezes, ela entrou para quebrar um ídolo escondido no seu coração. E ídolo nem sempre é uma coisa religiosa ou visível. Às vezes, é a imagem que você tem de si mesmo. Às vezes, é a necessidade de ser amado de um certo jeito. Às vezes, é o controle. Às vezes, é a resposta que você decidiu que precisava receber. Às vezes, é a ideia de que a vida deve te poupar da dor. E enquanto esses ídolos não quebram, a alma não respira direito,
porque a alma foi feita para algo mais alto do que servir às pequenas tiranias do ego. Ela foi feita para o real, para a verdade, para Deus, para uma vida mais limpa, mais inteira, menos escrava do medo. Mas para viver assim, você terá de abrir mão de muita coisa que hoje ainda parece indispensável. Vai ter de abrir mão de vencer certas cenas. Vai ter de abrir mão de algumas explicações. Vai ter de abrir mão de algumas perseguições emocionais. Vai ter de abrir mão do prazer de se sentir certo. Vai ter de abrir mão de usar a dor como desculpa para ferir. Vai ter de abrir mão de transformar cada dificuldade numa história sobre a sua importância. E isso é pesado porque o ego te fez acreditar que essas coisas eram você. Não são. São só roupas. Roupas velhas, apertadas, cheias de poeira, que você vestiu por tanto tempo que esqueceu como era respirar sem elas. E talvez por isso você tenha tanto medo de calar a voz do ego. Porque uma parte de você acha que se o ego silenciar, não sobrará nada. Mas sobra o mais importante. Sobra aquilo que não precisa gritar para existir. Sobra aquilo que não precisa manipular para ser forte. Sobra aquilo que não precisa ser o centro da cena para estar em paz. Sobra o coração quando é tocado pela lembrança de Deus. Sobra a dignidade limpa. Sobra uma força quieta que não tem a violência do impulso. Sobra a alma. E quando a alma começa a governar, você não vira alguém sem conflito. Você vira alguém menos vendável ao conflito. Você ainda sente, ainda chora, ainda treme, ainda se vê diante de decisões duras, ainda sofre quando perde, ainda se abala quando é tocado na ferida. Mas já não entrega seu trono tão fácil, já não toma qualquer pensamento como verdade absoluta, já não transforma qualquer emoção em ordem, já não chama qualquer intensidade de direção, já não idolatra qualquer desejo só porque ele veio com força. Isso é maturidade interior. Isso é começo de liberdade. Isso é o ego perdendo o poder de sequestrar a sua vida inteira a cada nova dor. E talvez o que mais te assuste seja o fato de que, para a alma resolver certas situações difíceis, ela vai exigir de você o que o ego nunca aceitaria por vontade própria: humildade. Humildade para admitir que você estava errado. Humildade para perceber que sua carência estava falando mais alto que seu amor. Humildade para aceitar que nem tudo que você quer te faz bem. Humildade para reconhecer que você vinha usando Deus como desculpa para que sua vontade fosse confirmada. Humildade para ficar sem resposta por um tempo. Humildade para não forçar uma saída só porque não suporta o vazio. E é justamente aí que muita gente desiste do caminho interior, porque quer paz sem humilhação do ego, quer alma sem rendição, quer Deus sem morrer para o falso eu, mas não existe esse caminho limpo sem queda interior. No sufismo, a ideia de Fana aponta justamente para isso. Não um desaparecimento vazio, mas a queda do falso centro, a dissolução daquilo que em você compete com Deus, se agarra à imagem e quer governar tudo. E isso começa em situações simples, concretas, humanas, exatamente como as que te esmagam hoje. Começa quando você não responde do jeito que o ego queria. Começa quando você não corre atrás pela fome de ser validado. Começa quando você não insiste numa porta fechada só para não aceitar a ferida. Começa quando você diz a verdade sem veneno. Começa quando você suporta não saber. Começa quando você para de transformar cada dificuldade numa guerra pessoal contra a sua identidade. E se você olhar bem, vai perceber que o ego nunca quis realmente resolver sua vida. Ele queria proteger a própria posição dentro de você. Ele queria continuar sendo consultado primeiro, continuar sendo obedecido primeiro, continuar definindo o significado de tudo, continuar traduzindo cada dor como ataque ao seu valor, continuar usando cada situação difícil
para reforçar a mentira de que, sem controle, você acaba. Só que talvez seja exatamente o contrário. Talvez você só comece a viver de verdade quando esse falso senhor começar a perder a voz. Talvez sua paz esteja escondida não na resposta que você tanto quer arrancar do mundo, mas no silêncio que você ainda não teve coragem de sustentar. Talvez a solução que você procura não esteja em ganhar a cena, mas em não se perder nela. E se isso for verdade, então a pergunta que fica queimando agora é ainda mais séria, porque depois que você percebe que o ego consegue até se fantasiar de sabedoria, como vai reconhecer o exato momento em que a sua suposta paz ainda é só medo querendo parecer luz? No fim, a situação difícil não era só sobre o que aconteceu com você, mas sobre quem, dentro de você, estava tentando comandar a sua dor. E se hoje você percebeu que o ego tem te feito reagir, correr, insistir, se ferir e se perder, então talvez este seja o momento de parar de obedecer essa voz e começar a escutar o que há de mais verdadeiro em você. Se essa reflexão falou com a sua alma, escreve nos comentários a frase "Eu não vou mais obedecer o ego". Compartilhe este vídeo com alguém que está em guerra por dentro e se inscreva no canal para continuar esse caminho com Rumi e os ensinamentos mais profundos do sufismo.